Estamos começando mais uma reportagem que envolve o caso Flor de Lis e, na nossa opinião, a mais séria delas, pois trata do tema crianças. Foram muitos os questionamentos através de nossa série de matérias sobre o caso e sobre esta parte, que pouco se falou até agora. De tudo que foi falado, pesquisado, a nós perguntado, denúncias que recebemos sem fonte e também de algumas coisas que estão nos autos e são de domínio público e outras não. Depois de muito tentar, conseguimos levantar algumas informações referentes a este tema, crianças. Como vocês devem imaginar, boatos, conversas, denúncias acontecem. Mas é preciso apurar com cautela pelo tempo que for necessário. Vamos também conversar sobre o autoflagelamento infantil e vocês vão entender o porquê. Lembramos sempre que somos jornalistas, não delegados, juízes ou testemunhas oculares. Seguimos caminhos. Portanto, é sempre válido usarmos do nosso senso crítico e da lucidez, especialmente nestes casos como o de Flor de Lis, com tantos desdobramentos, dado a quantidade de pessoas envolvidas. Para que chegássemos a um direcionamento sobre o caso Flor de Lis, foi necessário que entendêssemos como funciona o trabalho de um conselho tutelar, por exemplo. Fomos ao conselho responsável pela casa de Flor de Lis. É um trabalho sério, cauteloso, ético, onde não se pode filmar, onde não se tem acesso a prontuários, onde cada caso de cada criança é visto como único, estritamente restrito aos membros do conselho e juizados. O conselho só aceitou responder nossas perguntas se pudessem explicar o trabalho que fazem antes, para que se possa entender e conscientizar a nós brasileiros, leigos de tudo em quesitos leis, ao menos em maioria. E podemos dizer que foi uma aula preciosa e transformadora de entendimento sobre o trabalho destes profissionais com estes seres tão vulneráveis e puros e em formação que são as nossas crianças. Repetindo que a matéria foi feita sem câmeras, pois o Conselho não julga necessário qualquer tipo de mídia a seu favor que não seja deste modo, onde se trate de informar a sociedade sobre o Conselho em si, na sensibilidade do trabalho, da batalha que travam diariamente para resguardar, resgatar, salvar e proteger crianças e de nos ensinar como denunciar. O Conselho também não dá acesso a prontuários de crianças, portanto não tivemos acesso a cada caso específico. Outra coisa, as reportagens são feitas conforme as circunstâncias e não podemos criar um ambiente que nos favoreça do ponto de vista técnico, pois não é isso que está em jogo e o Conselho não permite. Por isso, vocês perceberão ecos, sons externos, interferências externas e internas, ou seja, o Conselho não parou para nós jornalistas e entendemos perfeitamente e com uma sensação imensa de alívio de perceber a seriedade e a proteção que tem com seu ofício, não tão bem remunerado assim. Pessoal, eu estou aqui com Edson Brito, conselheiro tutelar responsável pelo caso Flor de Lis, falando assim para que vocês entendam, pois para o Conselho Tutelar não se trata de caso Flor de Lis, mas sim do caso de cada criança especificamente. Edson, muito obrigada por você estar aqui abrindo este espaço para a gente hoje, para falar de casos que estão mobilizando hoje a mídia e nós gostaríamos de esclarecer. Vamos aproveitar também do seu lado de bacharel em Direito, certo? Para levantarmos outras questões. Positivo, a jurisdição é essa, atendemos várias famílias aqui, não só esse núcleo familiar que você está citando. Sim, positivo. Bom, o Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo, não jurisdicional, permanente. Né? Quando se fala em autonomia, ele não está ligado em si a nenhuma secretaria de governo. Embora o governo municipal tenha que custear as despesas e prover os recursos para que o órgão funcione. Somos advindos de uma lei federal, a 8.069, Estatuto da Criança e Adolescente, conhecido como ECA, e atendemos toda a sociedade que nos elege para fazer essa defesa. Na verdade, a gente faz justiça administrativa. A gente
detecta violações de direitos e aplica medidas. Edson, por que demora tanto um processo de adoção, por exemplo? Hoje, com o amadurecimento, a gente pode ver que é um processo que ele tem que ser um pouco demorado, porque tem que ter precaução, você tem que ver realmente, fazer todo o estudo social, ver se as pessoas estão preparadas para recepcionar aquela criança, fazer todos os trâmites legais, né? Não é simplesmente pegar uma criança e botar num lar e está tudo resolvido. Ouve-se muito dizer que pode demorar anos. Depende da fila, não acredito que não chegue ano, não. Você pode ter mais acompanhamento com a vara da infância para se aprimorar, mas não chega ano, não. Porque não há esse interesse que demore tanto tempo também. Pode demorar anos porque a procura geralmente é maior para crianças pequenas, recém-nascidos, as ditas normais. A sociedade, ela às vezes tem um anseio de adotar uma criança, mas não é como a natureza que vai lá te dar, de repente, o filho perfeito ou te dá o filho com algum problema de saúde, né? A pessoa, geralmente, como ela está escolhendo, como ela vai criar, ela dificilmente procura aquela criança que requer cuidados especiais. Existe, por acaso, a devolução de crianças? Olha, uma vez feito, passado o processo de adoção, ele é irrevogável. A criança não é como um animal de estimação que você, de repente, que nem deveria, né? Até o próprio animal de estimação, ele não deveria ser dessa maneira. Eu cansei, vou pegar, vou botar para adoção, vou dar para outro. Então tem que ser, por isso a demora, tem que ser mesmo um negócio muito consciente, saber que é o que você quer mesmo, entendeu? Para poder não ter esse arrependimento. Mas já aconteceu? Olha, cara, nesse mundo tudo acontece, né? É óbvio que acontece. Às vezes a pessoa não está segura, ou até mesmo tem uma crise financeira, ou às vezes um problema de relacionamento, e a pessoa se arrepende, né? Isso aí, eu não acompanhei nenhum caso, mas provavelmente não deva ser incomum, não. Então, primeiro que a gente tem que esclarecer para a sociedade, para não ficar sempre como conselho tutelar, como aquele vilão que foi criado, do conselheiro que usava colete, que usava o brasão da justiça, com poder de fiscalizatório. A gente não é nada disso. A gente também não tutela crianças, entendeu? Quem tutela a criança é o Estado. A gente tutela os direitos. A gente pega, se tem algum direito violado, a gente vai fazer de justiça administrativa, quer seja contra quem for, quer seja contra o tutor da criança, o responsável da criança, pai, mãe, quer seja contra o Estado. Então, por isso é um dos motivos da gente não estar ligado a nenhum órgão. Porque se o Estado falha, a gente, através da educação, a gente tem que fazer requisição de vagas, a criança tem que estar, se está na idade obrigatória, tem que estar estudando. Aí, se é o pai que está dando o caos, ou a mãe que está dando o caos, a criança não está matriculada, a gente tem que aplicar as medidas, tem que falar, tem que aplicar advertência, entendeu? E fazer tudo o que tem que ser feito para evitar a perda da guarda, a perda do poder familiar. Então, o Conselho Tutelar está aqui para ajudar, para orientar, para aconselhar responsáveis, entendeu? E aplicar as medidas para que não tenha direito cessado. Agora, utilizando-me de seu lado como advogado, eu queria que você falasse sobre um assunto que é meio estrutural, sobre casos que se formam através e com o apoio da mídia, sem pesquisa prévia da parte do público e, por vezes, da própria mídia que o alimenta. Eu queria voltar naquele aspecto que nós estávamos falando, que você deu como exemplo o caso Tami Miranda. Eu gostaria que você entrasse um pouco nesse mérito que eu considero muito importante e sensível. Então, advogado não, eu sou amante do direito, bacharel, volto a frisar, mas nada contra, mas a gente vê que a culpa, às vezes, de criar super-heróis é o anseio da sociedade de querer os mitos, de querer as pessoas que venham resolver os problemas sociais, né, os problemas administrativos, todos os problemas que a sociedade vem enfrentando. Então, quando a gente vê casos de pessoas que se sobressaem na mídia, você tem que entender que a própria mídia, ela dá causa, ela expõe, entendeu? Acaba fazendo uso da imagem daquela pessoa, expondo ela para ela ganhar notoriedade, né, e vender alguma coisa. Falar sobre o caso Tami, poxa, é um caso muito polêmico. Ela hoje é um pai, um homem trans, nada contra,
Porém, a gente vê que a exposição midiática leva ela a se transformar num ser um pouco mais popular e que tem acessos e pode se transformar até um legislador, nada contra, desde o momento que ela faça o trabalho que tem que ser feito em pró, né, da sociedade. Mas você vê como surgiu. Olha só, deu notoriedade pela mudança, né, pela questão dela lá sexual, dela se identificar como homem trans, teve a mudança, aí constituiu família. Isso tudo a mídia acompanhando e jogando, né, para o público, o povo. Foi mudança de sexo, constituiu família, aí teve uma criança. E poucos têm se importado como ela é como pai, o carinho, o afeto, manter, pagar as contas. Não, é mais a polêmica da sexualidade. Hoje se importa mais com o sexo da Tami, a opção sexual, do que realmente, vem cá, essa criança está sendo bem tratada, não está tendo os direitos preservados. Então, daí, essa exposição midiática você acaba levando agora para a política, vai acabar se candidatando, volto a falar, nada contra, mas... e as propostas? O pessoal está preocupado com as propostas dela como uma legisladora municipal, né, em criar leis orgânicas e facilitar a vida de alguém, ela vai representar aquela causa? Não, está preocupado, está mais tendo atenção a artista Tami, entendeu? Então é isso que a gente sempre se preocupa, com a maneira como a criança está sendo realmente tratada, não está sendo exposta, não está sendo... são vários abusos, né? O abuso da imagem, o direito de imagem está sendo preservado, não está, essa criança vai sofrer bullying em escola, vai ser identificada, não vai... O que estamos tratando aqui é que nós mesmos, juntamente com a mídia ou as mídias, ajudamos a construir isso tudo, justamente por deixarmos o espírito crítico de lado e nos deixar levar por emoções criadas pelo marketing através das mídias. Deste modo, uma pessoa que não sabemos a procedência, não conhecemos o caráter, a proposta política real, consistente daquela específica pessoa ou que estamos tornando um mito, tem. Exemplo, o cara é um pastor e nos vende uma história que compramos. No caso, Flor de Lis, por exemplo. Uma mulher que adotou 55 crianças. Aí nós acabamos comprando e consumindo pela emoção que nos trouxe em relação à sua história anterior apresentada. Daqui a pouco estamos elegendo essa pessoa em uma carreira política. Ou seja, que vai se entranhando em todas as esferas do poder, ganhando força, sem na realidade mesmo, ter consistência alguma ou que saibamos realmente quem é, de quem se trata, o que seja. Por isso, nos frustramos dessa maneira com casos como este de Flor de Lis. É necessário sempre aguçarmos o nosso senso crítico, não crítico de odiar nas redes sociais, crítico de olhar para cada caso, para cada pessoa, para cada produto que se apresenta na nossa frente, quer dizer, quer falar, é isso. A responsabilidade dessa criança é da mãe, que é menor, ou é dos avós? Primeiro que a gente tem uma violação de direito aí que eu vou atentar, que teve um estupro de vulnerável. Se ela tem 14 anos, ela engravidou aos 13 quando não tinha permissão de praticar, mesmo ela querendo o ato sexual. E no caso dessa resposta, os pais, os responsáveis por ela, respondem pelas duas crianças, embora ela também tenha responsabilidade, pois a adolescente comete fatos análogos a crimes, entendeu? Ou seja, o maltrato contra o filho, ela vai responder por maltrato, a lesão corporal contra o filho, ela vai responder por lesão corporal, entendeu? Ela, por ser adolescente, ter 14 anos, ela tem responsabilidade. A gente estava falando do caso do Tami, né? O que a gente tem aqui também, que a gente está fazendo um dossiê sobre o caso Flor de Lis, como a gente já citou aqui, que faz parte da alçada deste conselho tutelar, né? E envolve muitas crianças. São 9 atendidas por você aqui. Nós não vamos falar sobre as crianças, não vamos falar, preservar ao máximo, porque não é possível se falar. Eles não aceitam absolutamente falar sobre as crianças e assim é correto. Então, nós vamos fazer perguntas e as quais que não se possa responder, a gente interrompe. Pode ser? Pode, sim, óbvio, mas em momento nenhum falei que eram 9 crianças, são alguns prontuários. É verdade, eu tirei o 9 não sei de onde, enfim.
Como está sendo o acompanhamento das crianças do caso Flor de Lis, que já foram denunciadas aqui para o Conselho de um modo amplo? Então, falar do núcleo, eu estou falando da mãe, da responsável, o que eu posso falar que é de praxe, como qualquer um outro. Se você tem uma denúncia referente a não estar tendo direito preservado à educação, a gente vai avaliar junto à escola. Se tem uma denúncia de maus tratos, a gente vai avaliar. Então, de acordo com a denúncia, a gente vai fazer o procedimento que tem que ser feito, como com qualquer criança, que é da abertura do prontuário, iniciando pelo pedido do registro para ver como é que está. Essa criança tem que existir, ela tem direito a ser um cidadão, né? Ela tem direito a adquirir os seus documentos. Aí depois a gente vai passando pela parte da saúde, direito à educação, né? E todas as outras violações. A gente tem que fazer todo o acompanhamento, averiguação, como qualquer outra criança. Existe alguma lei que limite o número de crianças a serem adotadas por uma só pessoa? Se existe essa lei, eu desconheço. Sinceramente, posso até fazer uma pesquisa como amante do direito, mas eu acredito que não. Então, adotar 55 filhos, a pessoa pode tranquilamente adotar 55 filhos? Olha, quem decide isso é o Poder Judiciário. Se um juiz acha que a pessoa tem estrutura para adotar 55, 100, 200 crianças, entendeu? O Conselho Tutelar, ele é um órgão que ele zela por direitos, ele não define guarda. Muitas das pessoas acham que o Conselho Tutelar vai tirar a guarda. Não, não tira. Quem tira o poder familiar, quem dá o poder familiar, quem pega a criança e bota para adoção, isso é tudo através do Judiciário. E vocês têm conhecimento, respondendo sim ou não, sobre adoções ilegais vindo do caso Flor de Lis? Isso aí tem tudo segredo de justiça, está sendo tudo, eu acho que acompanhado pela Polícia Civil no inquérito, né, que deve ter sigilo de justiça, e pelo próprio Judiciário, o MP, que é o órgão que tem o interesse de agir. As crianças que estão na casa hoje, elas estão sendo cuidadas por algum maior? Como é que funciona? Tem que estar. Se a criança não estiver sendo cuidada por maior, é um abandono de incapaz. Aí já tem uma violação de direito. Houve relatos, né, nas denúncias, as testemunhas de que crianças lá não têm nem identidade. Crianças que ela adotou, como o caso de Lucas, do menino Lucas, no Jacarezinho, que a mãe morreu de câncer cerebral, enfim. E que essas crianças não teriam nem mesmo identidade. É possível? Tudo nessa vida é possível, cara. Tudo nessa vida é possível. Eu acho que a mídia está mais atenta aí, eu acho que está mais ciente sobre o que aconteceu ou não sobre outros casos, mas se tem esse tipo de irregularidade pela minha parte, não foi passado. E se tivesse, eu estaria fazendo por onde fosse sanado o problema. Porque é você responsável pelo caso Flor de Lis aqui na região, certo? Não, o caso não é do conselheiro Edson Brito, o caso é do colegiado. Temos de qualquer criança da região oceânica. É apenas mais um núcleo familiar no qual a gente tem que acompanhar e defender qualquer direito. Inclusive, a gente pede para toda a sociedade que ela se atente aos canais de denúncia, que é o Disque 100, para que possa fazer, colaborar com qualquer informação em relação a maus tratos, a violação de direitos, de qualquer criança, não importa se é de uma... Porque a gente aqui, a gente trata como responsável, como a mãe, não é como a deputada ou como uma pastora ou como qualquer outra pessoa. Assim, sempre vai ser como responsável pelaquela criança ou adolescente. Então, se tem criança, quer seja em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, a sociedade ela tem o dever constitucional de cuidar desse direito e de denunciar. Entendeu? E essa denúncia pode ser feita através do canal do Ministério da Mulher, da Criança, dos Direitos Humanos, que é da Damares, que é o Disque 100, né? O Disque 100 ele é um canal de nível nacional, que ele funciona da seguinte forma: a pessoa disca 100, faz a denúncia e é distribuído para vários órgãos, não só para o Conselho Tutelar, vai para o Ministério Público, pode ir para a delegacia, entendeu? É pelo território, ali pela jurisdição. Se o caso é daqui da região oceânica, você fez a denúncia do Disque 100, vai ser distribuído aqui para a nossa jurisdição.
Conselho Tutelar 2. Você pode estar conversando direto com o conselheiro, até mesmo para a pessoa... Questão de sigilo, né? A gente prefere conversar com a pessoa diretamente, aí orienta que compareça presencialmente no Conselho Tutelar ou faça a denúncia através do Disque 100. No Conselho Tutelar, se ele for atendido aqui pelo administrativo, ele vai receber um formulário no qual ele vai fazer a denúncia e vai ser entregue para o conselho que é referência naquele dia. Quem faz a denúncia depois tem que se apresentar no Ministério Público ou não? É anônimo? A denúncia ela pode ser feita de diversas formas. Uma dela é anônima, ninguém precisa se identificar necessariamente, entendeu? A não ser que a pessoa tenha interesse. Às vezes é um pai fazendo a denúncia contra a mãe. Ele vai fazer a denúncia, estou denunciando que o meu filho está tendo problema em relação a medicamento, não está fazendo uso de medicamento que tem que ser feito com hora, quantidade específica, e ela negligencia isso aí, peço para que apurem, entendeu? E a pessoa tem esse interesse e ela vai ter todo o acesso ao prontuário. O prontuário nosso, ele é criado, ele é aberto, ele fica toda a narrativa da evolução dos fatos, e o pai e a mãe têm acesso, né? O responsável pela criança tem acesso ao prontuário a qualquer momento, entendeu? Se precisar tirar cópia, peticiona o juiz, achando que é interessante numa futura disputa judicial, entregue a cópia da parte do conselho, mas necessariamente não precisa se identificar. Crianças entre 12 e 14 anos que tenham pais, vivam com eles, podem querer deixá-los para serem adotados por outras pessoas, como no caso Flor de Lis, na condição de filho, ao menos filho afetivo. Olha, querer, cara, o querer e o poder é um negócio que está muito... Como é que a matemática fecha aí, Edson? Olha, a matemática fecha que vai ter que fazer todo um acompanhamento psicológico para ver o que está acontecendo. Ninguém vai querer sair de casa à toa, né? Tem algum motivo psicológico, algum motivo de agressão física. Se for por questão de financeira, é um negócio meio que... Nós sabemos também que no caso Flor de Lis tem o filho Lucas, que foi adotado por ela juntamente às suas irmãs. E recebemos informações que uma das irmãs de Lucas estaria trabalhando como empregada doméstica de Rayane, na casa dela em Brasília. Rayane é filha de Simone e neta de Flor de Lis. As duas, mãe e filha, estão presas. Enquanto a outra irmã de Lucas estaria trabalhando na casa de Gerson, filho afetivo de Flor de Lis, que, assim como Rayane, possuía cargo no gabinete da deputada em Brasília. Na verdade, o que nos dizem é que eles, Lucas e as irmãs, foram adotados para trabalharem como empregados da família de Flor de Lis. Você tem conhecimento sobre isso? Já pegou casos assim? Como é que funcionam? Então, volto a falar que a gente aqui está sempre aberto para qualquer tipo de atendimento, qualquer núcleo familiar. Se eu tenho acesso, eu acompanho o caso, isso vai ficar sobre segredo. Porém, se você quer fazer a denúncia, eu peço para que você pegue o formulário e faça. Posso fazer? Qualquer pessoa pode fazer, então? Pode sim. Então, essas pessoas que falam que acompanhava a família há anos e que houve esses abusos e não sei o que, é complicado, porque se não houve denúncia, né? O que acontece... É um caso midiático, um caso que está na mídia. Então, falar sobre qualquer coisa fica meio complicado. O que eu posso fazer é o seguinte: se tem violação de direito e se for denunciado a esse conselho, com certeza vai ser averiguado e vai ser tomadas as medidas cabíveis. Em relação ao passado, a gente não pode falar por ter sido uma outra gestão e também a gente não sabe também se o conselho foi acionado. O conselho está aqui, a porta está aberta para atender a população. Então a população ela tem que se sentir acolhida, ela tem que bater na porta, ela tem que entrar assim, ela tem que ligar e ela tem que interagir, né? Eu já falei que, volto a frisar, volto a falar do direito constitucional, que é dever da sociedade, zelar pelos direitos das crianças e adolescentes.
O que eu achei mais interessante do que você falou foi o enfatizar a criação dos mitos, né? Porque o marketing, ele vai criando esses mitos e depois esses mitos vão se transformando meio que em uma realidade, ainda que superficial, midiática. E dali vão se expandindo para outras áreas, como foi o caso da Tammy mesmo, da filha da Gretchen, que se tornou dançarina, de dançarina atriz, aí se assumiu publicamente como homossexual, começou a levantar esta bandeira, casou e aí se expandiu para a vida pública e vai ampliando. A mídia é complicada. A gente vê que o poder da mídia ela é um dos poderes, né, que constitui nosso país. Além dos 3 poderes, a gente tem o poder midiático, que é muito forte também. Né? E falar da mídia, falar de mito, eu tenho que falar do presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi criado pela mídia, foi criado pela oposição. A esquerda teve esse poder de construir lá. Construiu, tá aí o cara aí no poder. Vocês vão falar, pode falar bem ou falar mal, mas estão falando, entendeu? E está sempre aí em pauta. E a gente tem que realmente se preocupar com o que a gente quer de melhor, com as propostas. Entendeu? Estamos no ano eleitoral. Se realmente aquela pessoa vai fazer um trabalho, principalmente em legislar, entendeu? Em prol da sociedade, da criança, do adolescente. Você vai se preocupar realmente com os princípios da prevenção, da educação, todos os direitos fundamentais. Mas não, a gente sempre está vendo aí o lado negativo, o lado pejorativo, o lado sexual. O que importa realmente, a gente acaba esquecendo. Né? Você vê exemplos de tudo que está na mídia aí. Você se preocupa que a garota usa o short curto por causa da questão sexual, mas você não se preocupa, aí bota a culpa na vítima, mas você não se preocupa com o estuprador. Pô, não tem que existir o estuprador, pô. Entendeu? Não tem que ter estuprador, não tem, é contra ele que a gente tem que lutar. Então, tu quer falar sobre um governante, você tem que falar sobre um governante preparado, você tem que estudar mais preparado, votar nele. Não é independente dele ser homem trans, mulher trans, hétero, assexuado. Né? Pô, vamos me preocupar com uma pessoa se ela é pai realmente, se ela cumpre os papéis de pai. Tem muita mãe aí, muita mãe sozinha, solteira, que ela faz o papel de mãe e faz o papel de pai. Isso aí que me interessa, ela como responsável, entendeu? E a sociedade ela tem que se atentar a isso aí. Ó. Você vê hoje aí, se falar da mídia, pô, tá todo mundo se preocupando com a eleição americana, entendeu? Que está em curso. Pô, mas a gente está numa municipal, cara. Pô, fica todo mundo se preocupando lá com o Donald Trump, que se ele vai, se não... Pô, vem cá, eu te falo. Bom dia, irmão. Esses últimos tempos aí, e qual foi a vantagem diplomática que teve o Brasil em relação aos Estados Unidos? Pô, o americano está preocupado com o quê, cara? Com ele. Entendeu? Está preocupado com ele em primeiro lugar, segundo, terceiro lugar, independente de ser de um partido ou de outro, entendeu? Entendeu? E o brasileiro está preocupado com o americano. E a gente aqui, ó, tá lá, ó, o preço da carne lá em cima, o preço entendeu? As políticas públicas que a gente precisa se preocupar, não está se preocupando. O arroz lá em cima, né? A educação, ninguém sabe como é que vai ficar depois da pandemia, como é que vai ser, como é que vai recuperar esse tempo parado. Então, o brasileiro tem que se atentar realmente às questões que dizem respeito à sua subsistência, à sua sobrevivência, à sua economia, né? A precaução aí com os vulneráveis em relação a essa doença aí, que são as pessoas que esse 1-2% aí que realmente acaba vindo a óbito. Mas não, está se preocupando lá com a mídia que está falando sobre o Donald Trump, lá, sobre, né, o resultado, como é que vai ser, se vai aceitar, se não vai aceitar. E o vereador vai ser eleito no próximo domingo. Entendeu? Que vai pegar nos próximos 4 anos e vai decidir como é que vai ser toda a lei orgânica do município, né, o valor do teu IPTU, né, vai ter, como é que vai ser as escolas quando abrirem, os colégios. O pessoal, vem cá, e aí, o pessoal que faz trabalhos artísticos, como é que fica? Eles já estão há 6, 8 meses sem ter um ganho, como é que vai ser? Né? E isso aí quem decide é a Câmara dos Vereadores, vai ser o nosso prefeito, o nosso futuro prefeito.
Flor de Lis era uma mulher lá do Jacarezinho, que começou a cantar, aí foi, adotou crianças, dizem que 36 de uma vez, e ninguém sabe dizer se foi legal, se foi verdade ou não. Então se tornou uma pastora, a pastora virou deputada, quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com as histórias que compramos, e cabe a nós nos munirmos de nosso espírito crítico para saber diferenciar alhos de bugalhos, não? Essa é uma outra questão para mim incompreensível. Por que as pessoas vão cobrar posições de artistas, cancelar artistas, e esta mesma manifestação não ocorre com políticos? Ao invés de fazer isso com políticos, ir lá cobrar do vereador, do prefeito, do deputado, do senador, do presidente da República. Além de que a gente não tem a cultura de levantar do sofá, sair da frente do computador para reivindicar, tentar mudar alguma coisa. Nos limitamos à internet. O artista ele acaba sendo meio culpado também, né, cara? Ele é fruto do meio. É o que eu falo, ele é um formador de opinião. Entendeu? Ele tem que ser mais crítico. As letras, hoje em dia, você não vê mais uma letra crítica. Você vê, o sertanejo está fazendo sucesso por causa do chifre. Pô, vamos cantar sobre chifre. Todo mundo fica falando sobre sofrência. Aí você pega o rapper ele está muito voltado ali para, não o caso de todos, mas boa parte, principalmente aí, está voltado à apologia, voltado a denegrir a imagem da mulher, mas vem cá, vamos falar sobre a realidade da nossa comunidade, entendeu? O que precisa para mudar a realidade das crianças, dos adolescentes, gerar emprego, capacitação, entendeu? Então o artista, ele tem que assumir a postura dele de formador de opinião também, né? Porque a gente precisa de um teatro que seja mais crítico, não é só a questão de diversão, de entretenimento, entendeu? É a questão de formação de opinião também. E o que precisa para melhorar a cultura das crianças, Edson? Você meio que falou antes, mas especificamente falando, baseado na sua experiência como conselheiro aqui. Políticas públicas de prioridade. Criança tem que ter política pública de prioridade. Hoje você tem um município que ele entende que a vaga em creche não é uma vaga obrigatória, quando na verdade tem que ser uma vaga obrigatória. O pai precisa gerar renda, a mãe também, precisa deixar a criança no lugar seguro para trabalhar, para levar dignidade para casa. Então você precisa de um município, quando eu falo município eu não cito apenas a cidade de Niterói, mas todo o Brasil. Então você precisa de municípios que vão dar subsídios, entendeu? Para que uma mãe solteira ela tenha capacitação, para que ela possa levar renda para casa, ela possa assumir a vida dela como mãe, porque todo mundo sabe, filho requer cuidados, e cuidados não é só questão de atenção, né? A gente não vive só de amor, também tem a questão financeira. Então o município ele tem que ser voltado para essas políticas de prioridades, essas políticas educacionais, de capacitação, de acolhimento, de instituição preparada para até mesmo atender a parcela que requer cuidados especiais, né, para ter uma inclusão, para ter todo o círculo redondinho, aquilo ali funcionando de forma eficaz, para que tenhamos melhores cidadãos, para que tenhamos melhores representantes. Porque enquanto não, a gente vive naquilo dali. Nossos representantes são frutos do meio. Né? Então tem que ter um investimento nisso aí, saúde, educação, em capacitação. Né? Criança e adolescente, é muito lindo aquele bordão de que é o futuro e tal, mas se você no presente não fizer nada, você não vai ter um futuro. Sempre sensato, Edson. Qual o percentual de mãe para pai em relação a chefes de família? Você disse que as mães são maioria, certo? As mães solos. Qual o percentual aqui na região oceânica? Eu não tenho exato essa estatística, mas posso te falar o seguinte, a estatística visível que a gente apura no dia a dia, assim, sem ter realmente anotações, é muito grande. Um filho, ele sempre vai estar mais ligado à mãe, principalmente quando está ainda na idade de criança, né, menores de 12 anos, do que com o pai, se o casal foi desfeito, se aquela família foi desfeita, a tendência geralmente é ficar com a mãe. Então, é um índice muito grande de mães que são
responsável por crianças no Brasil, no município de Niterói. Você acha que traumatiza a criança viver com a ausência de um dos dois? É uma pergunta muito técnica, né? A gente acompanha algumas coisas, a nossa equipe técnica nesse tipo de atendimento. É óbvio que é um direito constitucional, um direito, depois em lei específica que está no ECA, que é o direito ao convívio familiar. É óbvio que o abandono afetivo, ele causa traumas, entendeu? Não adianta você ser um pai que paga pensão, mas você não é um pai presente ali nas necessidades da criança, né, na afetividade, no carinho. Você abraçar um filho quando tem algum problema e você mostrar que está com ele, porque der e vier, que ele pode contar. O pai geralmente é o super-herói, o primeiro super-herói, a mãe também, então a separação e tirar esse direito, que é o direito ao convívio familiar, é um negócio traumatizante. Mas tem muita mãe aí que, eu vou falar para você, eu tiro o chapéu, porque é melhor não ter contato com determinados pais, ou vice-versa, o pai que não tem, prefere não... que é melhor não ter contato com a mãe do que se tivesse, porque o pouco contato que tem não é construtivo, às vezes é um contato que é prejudicial para a criança. Então a gente tem que avaliar muito, cada caso é um caso, cada pessoa ela tem um cuidado específico para com seu filho, né? Então, galera, o trabalho de um conselheiro tutelar, como vocês estão vendo, no dia a dia é pesado. Eu vou te falar que não é dos melhores trabalhos, né? O emocional a gente tem que segurar, porque quando chega no conselho tutelar, geralmente não é por boa coisa, geralmente é por direito violado. Se é direito violado, pode ser qualquer um, né? Pode ser uma agressão, pode ser abuso, pode ser qualquer coisa. Então, nunca é dos melhores. Mas eu queria saber, de uma denúncia a uma ação, pode levar quanto tempo? Cada caso é um caso, como é que é isso? Tudo é específico, cada caso é um caso. Pode ser imediato. Pode ser na hora. Pode ser na hora. Se a criança está em estado de vulnerabilidade, está em estado de risco de vida, tem que acolher na hora. E vai para onde diretamente? Temos abrigos. A gente abriga e depois comunica, faz notícia de fato, pede... Mas tem lugares específicos para a criança ficar já. E a condição desses abrigos, Edson? Geralmente fiscalizado. O Conselho Tutelar ele é um órgão também fiscalizador. Se não tiver em condições, e volto a falar por isso da importância da sociedade estar sempre atenta, houver denúncias de que está tendo alguma ilegalidade, alguma violação de direito, a gente faz o trabalho que tem que ser feito. Vai fazer a visita técnica, a visita institucional, e faz toda a narrativa para o Ministério Público e é avaliado todas as condições para que aquele órgão aquela instituição possa permanecer de portas abertas. Menores de 14 anos são adolescentes acima de 12 anos e não tem consentimento à prática sexual, entendeu? Então são coisas que a gente tem que se atentar. Não adianta. A garota ela pode ter filho aos 12 anos, mas ela já sofreu um estupro aos 11, de vulnerável. Não? Mas isso não dá o direito a ela ainda a consentir sexo, mesmo ela já tendo uma criança, tendo um filho. Entendeu? Muitos falam sobre abuso sexual. Eu sou meio contra esse termo. Abuso. Eu sou um abusador, porque eu tenho diabetes, faço uso de açúcar. Entendeu? A pessoa que comete, que pratica sexo com menores de 14 anos, ele é um estuprador. Ele está cometendo um crime de estupro de vulnerável. Ele não é abusador, não. Ele é um estuprador, ele está estuprando. Entendeu? São temas polêmicos que a gente tem que passar a enfrentar e ser um pouco mais radical, um pouco, infelizmente, menos tolerante, né? Alguma criança já foi recolhida da Casa de Flor de Lis? Que eu saiba, não. Muito legal estarmos tendo essa oportunidade de esclarecer o trabalho do Conselho Tutelar, de quem cuida de nossas crianças, entender como funciona. Não adianta falar que determinada criança está sofrendo disso ou daquilo. Pega o telefone e liga. Vá até o Conselho Tutelar, preenche o questionário ou faça uma denúncia anônima, diz que 100. É muito fácil. Na dúvida, denuncie. Ao menos será averiguado. E é ela que comparece, Flor de Lis, ela corresponde às exigências? Pode delegar isso a alguém? Não, tem muita gente que aparece aqui, às vezes, com advogado, achando que por uma procuração a pessoa pode responder. Não é assim. Quem é responsável é a pessoa.
Isso é personalíssimo. Isso aí a pessoa tem que pegar e responder pela criança que ela tem. A gente pode até ser acompanhado pelo advogado, é óbvio, a gente está aqui de portas abertas, recebemos de boa, mas não é dessa forma que funciona, não. Através de representação, falar sobre uma criança, não, jamais. Tem que ser pessoal mesmo. Ou seja, ela frequenta aqui o conselho, né? Se for necessário, sim. Se a gente achar que há necessidade, ela nunca se negou de vir ou de ser atendida pela nossa equipe técnica ou de abrir as portas para esse conselho. Quantos filhos adotados ela tem hoje, criança? Você sabe dizer pelo menos o número, assim, para gente? Será que... Não seria leviano, mesmo porque tem algumas crianças que têm situações diferenciadas. Alguns podem não estar fazendo parte do núcleo, pode ter tido alguma interferência já, ou pode estar com algum dos filhos dela. Então, eu preferia não falar de número nem especificamente das crianças, entendeu? Eu acho que a questão deles é questões que necessitam de sigilo, de respeito ao nome, imagem e todos os direitos que eles têm na nossa legislação brasileira. Sabe, vocês estão acompanhando certinho o caso Flor de Lis. Tem que estar. É uma atribuição nossa, não só de Flor de Lis, como outras centenas de casos em nosso município. O colegiado, ele é um colegiado muito atuante, né? Cabe também, pessoal, denúncia até contra o próprio conselheiro tutelar. Então, ele tem que atuar sim, ele tem que, independente de quem seja, ela tem um status, hoje ela tem um cargo, mas antes disso ela é responsável, ela é mãe, né? Não pode ter violação de direitos, quer seja contra ela, contra qualquer outra responsável por criança e adolescente. Ela tem que responder sim, é notificada, comparece, entendeu? Atende, tem que responder tudo certinho sobre a situação da criança e adolescente, pois senão estaria havendo uma negligência até do próprio órgão. Recebemos a informação não confirmada, porque somente o conselho poderia nos confirmar, ou o juizado de menor, o que não ocorreu, uma vez que as crianças estão sendo acompanhadas e a genitora está correspondendo a tudo como sua responsabilidade, obviamente. Esta pergunta acho que você não vai responder, né? Mas não custa perguntar, esse é o trabalho do jornalista. Recebemos a informação também de que existe na casa da pastora uma criança que se autoflagela. Você sabe alguma coisa sobre isso? É verdade, Edson? É comum que crianças se autoflagelem? Olha, eu volto a falar, qualquer núcleo familiar pode acontecer isso. É uma coisa muito comum, embora a pessoa não entenda o que aconteça. Se está acontecendo, com certeza o Conselho Tutelar já interferiu e já sanou o problema, já fez o acompanhamento, já fez o que deve ser feito, que é você pegar e direcionar para um tratamento psicológico, que você entenda o que está acontecendo, né? Qualquer coisa pode acontecer em qualquer núcleo familiar, não só da senhora Flor de Lis, entendeu? Qualquer coisa você pode acompanhar de violação de direitos, ou até mesmo uma autoviolação. Isso aí seria a criança ou o adolescente se negando ou tentando se manifestar, tentando chamar a atenção. Então cabe a um perito, um técnico, um psicólogo fazer a avaliação e entender o porquê disso. Para fechar este tópico importantíssimo de matéria, fomos até uma profissional, como o Edson disse, que é como o conselho procede. E falamos com a psicóloga Juliana Rangel, que vai explicar com propriedade sobre este assunto. Sobre a questão da autolesão não suicida, as pesquisas apontam para causas multifatoriais. O que isso significa? Que não tem um problema em específico que vai fazer com que a pessoa determinantemente vá provocar furos, rasgos, cortes na própria pele. Mas algumas coisas que a gente pode encontrar em comum entre pesquisas diferentes é a questão da dificuldade de lidar com os próprios sentimentos, né? Pouca resiliência, dificuldade de interrelacionamento pessoal, problemas familiares, uma baixa capacidade de comunicar as suas próprias questões, e são pessoas que sentem uma angústia muito forte, e a autolesão acaba aparecendo como uma tentativa
de reduzir a angústia e o sofrimento psíquico, porque enquanto os cortes são feitos, eles relatam que aquele sofrimento mental passa durante a autolesão ou em seguida. É claro que é um fenômeno compulsivo, né? Então, vai haver um momento em que a pessoa vai começar a se cortar sem necessariamente estar sofrendo naquele momento, mas por uma fissura. E nesse sentido é um pouco parecido com a questão da drogadição, já que no início a gente consegue até levantar certos fatores que geram sofrimento mental e depois a pessoa faz por mera repetição. Então, a gente indica tratamento psicológico, psiquiátrico muitas vezes, mas entendendo sempre que nenhum paciente vai se machucar para chamar atenção. Isso já é uma hipótese de cara descartada, né? Se a pessoa chega a se machucar, é porque ela certamente está com um sofrimento psíquico muito forte e não está sabendo lidar com aquilo, né? Muitas vezes não tem suporte familiar, um olhar especializado para acompanhar, e aquele sofrimento fica sem destino, né? Sem acolhimento. Então, para os profissionais que vão atender, né, essas pessoas no primeiro momento, a gente indica que essas pessoas possam acolher sem julgar, sem criminalizar a pessoa em sofrimento mental, lembrando que aquela marca na pele sempre é a ponta do iceberg de um sofrimento muito maior que às vezes a própria pessoa que se lesiona não sabe definir, não sabe descrever de onde vem. A autolesão no suicida pode vir acompanhada de ideias suicidas ou não. São dois fenômenos diferentes que podem vir em paralelo. Mas só porque a pessoa se lesiona não significa que ela tem a intenção de se matar. Mas, de toda forma, é sempre importante encaminhar para um profissional da saúde e proporcionar sempre um espaço de escuta para todos que nos procurarem. Então, no caso, Flor de Lis, ela vem aqui, ela comparece, ela nunca deixou de ajudar, né? E se existe essa criança, ela já foi cuidada, ela já foi entregue a uma psicóloga, já foi assistida, ou seja, está tudo correto, em critério crianças, naquela casa Flor de Lis. Eu posso afirmar que na hora que a gente detectar qualquer irregularidade, essa criança será afastada. Edson, muito obrigada, tá? Pela disponibilidade, pela cautela que você tem com essas crianças, né? Pela seriedade que é o trabalho de vocês aqui. A gente vai sair daqui com uma aula, porque nós conversamos antes também, nós fizemos muitas perguntas, a gente está aqui há quase 3 horas também, porque a prioridade dele é o conselho, não é a gente, né? Jornalistas, a gente que vem tentar, a gente quer apurar, a gente quer entender, e as crianças para a gente é a coisa mais importante da história da Flor de Lis, né? Mais do que a novela, como você disse, que a novela midiática. Então, muito obrigada, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês, que vocês possam também ser assistidos e ajudar o máximo possível essas crianças aqui da região oceânica de Niterói. Nada, que isso, eu que agradeço. Uma eu acho que dos deveres do agente conselheiro tutelar acolher qualquer um, inclusive a imprensa, e também está explicando para a sociedade, está orientando sobre nossos deveres, sobre os direitos dela e deveres também, né? Abrir um leque de canais para que haja denúncias e apurações sobre negligências ou direitos violados ou qualquer coisa que aconteça em referente a crianças e adolescentes, né? Fica a minha gratidão aí, espero que vocês façam um bom uso da matéria e que continue aí zelando pela informação realmente, né, o direito de informação como direito constitucional. Parabéns. Obrigada mesmo.